Existe uma qualidade rara que separa os vencedores dos desistentes, uma força silenciosa que 99% das pessoas abandonaram no mundo moderno. Não é talento, não é sorte, não é dinheiro. É algo que você pode desenvolver hoje mesmo, mas que a maioria considera antiquado. Esta qualidade transformou um garoto de 12 anos em um dos artesãos mais respeitados do mundo, e pode transformar sua vida também. Nos próximos minutos, você vai descobrir o segredo por trás dessa superpotência esquecida, através de uma história real que vai mudar sua perspectiva sobre desafios e objetivos para sempre. Mas antes, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se esta introdução já despertou sua curiosidade, clica no botão de inscrever-se agora, porque conteúdos que realmente transformam vidas merecem ser compartilhados. Vamos começar! Rafael sempre soube que era diferente. Não pelos olhos castanhos que brilhavam com uma intensidade peculiar, nem pela cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, lembrança de uma queda na infância. Era diferente pela forma como encarava os desafios que faziam outros desistirem antes mesmo de começar. Aos 12 anos, quando todos os garotos de sua idade estavam obcecados por videogames e futebol, Rafael descobriu sua paixão, a arte de criar violões. Tudo começou quando visitou a oficina do Sr. Antônio, um luthier aposentado que morava no final de sua rua. O cheiro da madeira, o som das ferramentas trabalhando, a paciência meticulosa necessária para cada corte, tudo aquilo o hipnotizou instantaneamente. Menino, isso não é brincadeira, disse Sr. Antônio quando Rafael pediu para aprender. Um violão leva meses para ficar pronto. Às vezes anos. E a maioria das tentativas falha. É preciso ter paciência de Job e determinação de ferro. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com aquela intensidade característica. Eu tenho tempo, Sr. Antônio. E não desisto fácil. O velho luthier riu, balançando a cabeça. Tinha visto dezenas de jovens entusiasmados ao longo dos anos. A maioria durava uma semana. Alguns, os mais persistentes, aguentavam um mês. Mas havia algo diferente naquele garoto. Uma quietude, uma paciência natural que era rara mesmo entre adultos. Nos primeiros 6 meses, Rafael não tocou em uma única ferramenta. Sr. Antônio fez apenas observar como a madeira era selecionada, como o cedro reagia diferentemente do jacarandá, como a umidade do ar afetava cada etapa do processo. A paciência começa com a observação, dizia o velho mestre. Quem tem pressa de fazer, nunca aprende a fazer bem. Enquanto outros meninos da escola zombavam dele por perder tempo com velharias, Rafael absorvia cada palavra, cada gesto, cada detalhe. Sua mãe, Carmen, inicialmente preocupada com a obsessão do filho, começou a notar mudanças profundas nele. O menino impaciente que não conseguia esperar 5 minutos pelo jantar agora passava horas em silêncio, observando e aprendendo. Mãe, disse Rafael numa noite, enquanto jantavam. O Sr. Antônio me contou que o primeiro violão dele levou 3 anos para ficar pronto. E mesmo assim, ele não estava satisfeito com o resultado. Carmen parou de comer, observando o filho. E isso não te desanima? Pelo contrário, respondeu Rafael, seus olhos brilhando. Significa que tenho muito que aprender. E eu vou aprender, não importa quanto tempo demore. Aos poucos, Rafael começou a entender que a paciência não era apenas esperar. Era uma forma ativa de persistência, uma escolha consciente de continuar quando tudo parecia impossível. Era cultivar a calma no meio do caos, manter a fé quando os resultados não apareciam. No 7º mês, finalmente, Sr. Antônio colocou uma pequena goiva nas mãos de Rafael. Agora você pode começar a talhar. Mas lembre-se, cada movimento errado pode arruinar meses de trabalho. A madeira não perdoa a impaciência. Rafael segurou a ferramenta como se fosse um tesouro. Seus dedos tremeram ligeiramente, não de medo, mas de emoção contida. Este era o primeiro passo real de uma jornada que ele sabia que duraria anos. E pela primeira vez em sua vida, a ideia de uma jornada longa não o assustava. Pelo contrário, o emocionava. O primeiro corte de Rafael foi um desastre. A goiva escorregou, criando um sulco irregular na madeira que deveria se tornar o tampo do violão. Sr. Antônio observou em silêncio, sem demonstrar irritação ou decepção. Apenas pegou outra peça de madeira e colocou na bancada. De novo, disse simplesmente.
Rafael esperava uma bronca, talvez uma lição sobre concentração ou técnica. Em vez disso, recebeu algo muito mais valioso: a compreensão de que o fracasso era parte natural do processo. Não havia drama, não havia desespero. Apenas, de novo. Nas semanas seguintes, Rafael estragou 17 peças de madeira. A cada erro, Senhor Antônio repetia as mesmas palavras: de novo. O garoto começou a entender que a paciência não significava fazer tudo perfeitamente na primeira tentativa. Significava ter a disposição de tentar quantas vezes fosse necessário, aprendendo com cada erro. Sabe qual é a diferença entre você e os outros meninos que vieram aqui? Perguntou Senhor Antônio numa tarde, enquanto Rafael trabalhava em sua 20ª tentativa. Eles ficavam frustrados no terceiro erro. Você está no 17º e ainda tem fogo nos olhos. Rafael parou de talhar e olhou para o mestre. É que, eu entendi uma coisa. Cada erro me ensina algo que o acerto não ensinaria. Estou aprendendo não só como fazer, mas todas as maneiras de não fazer. O velho luthier sorriu. Era exatamente isso. A verdadeira paciência não era a ausência de frustração, era a capacidade de transformar frustração em aprendizado, obstáculos em oportunidades. Meses se passaram. Rafael desenvolveu uma rotina quase meditativa. Acordava cedo, ia para a escola, e todas as tardes corria para a oficina do Senhor Antônio. Seus amigos pararam de convidá-lo para sair. Alguns o chamavam de obsessivo, outros de maluco. Mas Rafael havia descoberto algo que muitos adultos nunca encontram: uma paixão que valia qualquer sacrifício. Carmen observava o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. O menino de 13 anos havia desenvolvido uma maturidade impressionante, mas ela temia que estivesse perdendo a infância. Uma noite, decidiu conversar com o Senhor Antônio. Ele está se tornando muito sério para a idade, disse ela na porta da oficina. Tenho medo de que esteja perdendo coisas importantes. Senhor Antônio convidou-a para entrar e mostrou os progressos de Rafael. As peças de madeira, agora perfeitamente talhadas, organizadas com cuidado meticuloso. Os desenhos e anotações que o garoto fazia sobre cada etapa do processo. Dona Carmen, disse ele, seu filho não está perdendo a infância. Está aprendendo algo que a maioria das pessoas leva décadas para descobrir: que as coisas mais valiosas da vida exigem paciência, dedicação e tempo. Ele está construindo um caráter que o servirá para sempre. Naquela noite, Rafael mostrou para a mãe seu caderno de anotações. Cada página documentava um erro, uma descoberta, uma pequena vitória. Mãe, olha só, disse ele, folheando as páginas. No primeiro mês, eu fazia 10 erros por dia. Agora faço 3. Daqui a alguns meses, talvez faça apenas 1. E um dia, vou conseguir fazer 100 erros. Carmen viu nos olhos do filho algo que a tranquilizou. Não era obsessão, era propósito. Rafael havia encontrado sua missão de vida aos 13 anos, e tinha a paciência necessária para realizá-la. Depois de 2 anos de aprendizado, Rafael finalmente estava pronto para seu primeiro projeto completo: construir um violão do zero. Senhor Antônio escolheu madeiras especiais para a ocasião, um tampo de cedro canadense e faixas de jacarandá brasileiro que tinham sido curadas por décadas. Este violão vai levar no mínimo 8 meses para ficar pronto, explicou Senhor Antônio. E isso se tudo correr perfeitamente. Na realidade, pode levar mais de 1 ano. Você tem certeza de que quer começar? Rafael, agora com 15 anos, respondeu com a mesma confiança quieta que sempre o caracterizara: tenho a vida inteira, Senhor Antônio. Os primeiros meses foram um teste constante de paciência. Cada etapa parecia durar uma eternidade. A preparação das madeiras, o cálculo preciso das dimensões, a criação dos moldes internos, tudo exigia uma precisão milimétrica e uma calma que desafiava a natureza impetuosa da adolescência. Em outubro, quando Rafael estava no meio do processo de colagem das laterais, aconteceu o impensável. Uma falha na temperatura da cola, combinada com uma mudança súbita na umidade do ar, fez com que uma das juntas se soltasse. Meses de trabalho meticuloso foram perdidos em uma única noite. Rafael chegou na oficina na manhã seguinte e encontrou seu violão parcialmente desmontado. Por um momento, ficou parado, apenas olhando. Senhor Antônio observava de longe, esperando a reação do jovem. Quanto tempo vai levar para consertar? Perguntou Rafael finalmente.
Consertar não dá, respondeu Sr. Antônio. Temos que começar de novo. As madeiras podem ser reaproveitadas, mas todo o trabalho de formatação e colagem precisa ser refeito. Rafael assentiu lentamente. Seus amigos da escola achavam que ele iria surtar, desistir, talvez quebrar alguma coisa de raiva. Em vez disso, Rafael simplesmente pegou uma das peças danificadas, examinou-a cuidadosamente e disse: então vamos começar de novo. Desta vez, vou prestar mais atenção à umidade do ar. Sr. Antônio sentiu um arrepio de emoção. Em 50 anos construindo instrumentos, raramente havia visto tamanha maturidade emocional. Rafael não estava apenas aprendendo a fazer violões, estava aprendendo uma filosofia de vida que o tornaria inquebrantável. Nos meses seguintes, Rafael recomeçou com uma paciência ainda maior. Cada movimento era mais cuidadoso, cada decisão mais ponderada. Ele havia aprendido que a paciência não era apenas sobre tempo, era sobre resiliência, sobre a capacidade de recomeçar quantas vezes fosse necessário. Durante esse período, outros desafios surgiram. Seus pais passaram por dificuldades financeiras e sugeriram que ele arranjasse um emprego de meio período. Rafael conseguiu um trabalho numa loja de materiais de construção, mas nunca perdeu o foco em seu objetivo principal. Como você consegue trabalhar, estudar e ainda ter energia para a oficina? Perguntou seu colega de classe, Bruno, que mal conseguia conciliar escola e videogame. É simples, respondeu Rafael. Quando você tem um objetivo que realmente importa, encontra energia que nem sabia que tinha. A paciência não é sobre esperar passivamente, é sobre trabalhar consistentemente, mesmo quando está cansado. No terceiro ano de trabalho no violão, Rafael enfrentou sua maior crise de fé. O instrumento estava praticamente pronto, faltavam apenas os ajustes finais no cavalete e a aplicação do verniz. Mas quando testou a afinação, descobriu que havia um problema grave na tensão das cordas. O braço do violão estava ligeiramente empenado, causando um zumbido persistente que tornava o instrumento praticamente inutilizável. Sr. Antônio examinou o problema durante horas. Finalmente, deu o veredicto: o problema está na estrutura interna. Para consertar, teríamos que desmontar quase tudo e refazer. Seria mais fácil começar um novo. Desta vez, Rafael não conseguiu esconder a frustração. 3 anos de trabalho, centenas de horas de dedicação, e tudo parecia ter sido em vão. Pela primeira vez desde que começara a aprender, ele questionou se valia a pena continuar. Talvez eu não tenha nascido para isso, disse ele, a voz carregada de desânimo. Talvez eu esteja perdendo meu tempo. Sr. Antônio deixou Rafael sair mais cedo naquele dia, mas não antes de dizer algo que ficaria gravado para sempre. A paciência verdadeira não é testada quando as coisas vão bem. É testada exatamente em momentos como este. Rafael passou 3 dias sem aparecer na oficina. Carmen notou que o filho estava diferente, mais quieto que o normal, perdido em pensamentos. Na quarta noite, ela encontrou-o no quintal, olhando as estrelas. Quer conversar sobre o que está acontecendo? Perguntou ela, sentando-se ao lado do filho. Rafael contou sobre o violão, sobre os 3 anos que pareciam ter sido perdidos, sobre as dúvidas que o atormentavam. Carmen ouviu em silêncio, depois falou com a sabedoria que só as mães possuem. Filho, você acha que esses 3 anos foram perdidos? Olhe para quem você se tornou. Aos 18 anos, você tem uma paciência, uma dedicação e uma maturidade que homens de 40 não têm. Você aprendeu a persistir quando tudo parece dar errado. Isso não vale mais que qualquer violão. As palavras da mãe ecoaram na mente de Rafael durante toda a noite. Na manhã seguinte, ele voltou à oficina com uma clareza nova. O violão empenado estava lá, esperando, um testamento silencioso de 3 anos de esforço. Mas Rafael agora o via diferente. Sr. Antônio, disse ele, quero consertar este violão. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu tenha que refazer. Este violão vai me ensinar algo que um violão perfeito nunca ensinaria. O velho luthier sorriu. Era exatamente isso que esperava ouvir. Então vamos trabalhar. Mas desta vez, vamos fazer diferente. Vamos desmontar este violão juntos, estudar exatamente onde o problema aconteceu, e documentar tudo. Este violão vai se tornar seu maior professor. Os meses seguintes foram os mais intensos da educação de Rafael. Desmontar o violão foi como realizar uma autópsia musical.
descobrindo cada erro, cada decisão equivocada, cada momento em que a impaciência havia corrompido o processo. Mas em vez de frustração, Rafael sentia gratidão. Cada erro revelado era uma lição valiosa, uma peça do quebra-cabeças da maestria. 4 anos e meio após começar seu primeiro violão, Rafael finalmente colocou as últimas cordas no instrumento reconstruído. Suas mãos, agora calejadas por anos de trabalho meticuloso, tremiam ligeiramente enquanto afinava cada corda. Senhor Antônio observava em silêncio, uma mistura de orgulho e emoção estampada em seu rosto envelhecido. O primeiro acorde soou puro e cristalino. Não havia zumbidos, não havia dissonâncias, apenas a música perfeita que surge quando a paciência humana se encontra com a precisão técnica. Rafael fechou os olhos e tocou uma melodia simples que aprenderá quando criança. O som era mais doce que qualquer violão que já tivera nas mãos. Como ele soa? Perguntou o Sr. Antônio, embora pudesse ver a resposta no rosto radiante do jovem. Como 4 anos e meio de paciência, respondeu Rafael, sua voz embargada pela emoção. Naquela noite, Rafael levou o violão para casa e tocou para a família. Carmen chorou abertamente, não apenas pelo som magnífico do instrumento, mas pela jornada extraordinária que havia testemunhado. Seu filho havia se transformado de um garoto impaciente em um jovem homem que entendia profundamente o valor do tempo, da persistência e da dedicação. Sabe o que mais me impressiona? Disse Carmen após Rafael terminar de tocar. Não é o violão em si. É ver que você se tornou uma pessoa capaz de criar algo assim. A paciência te mudou por dentro. Nos dias seguintes, a notícia do feito de Rafael se espalhou pela pequena cidade. As pessoas vinham à oficina de Sr. Antônio para ver o violão e conhecer o jovem que havia dedicado quase 5 anos a um único projeto. Muitos não entendiam. 5 anos por um violão? Poderia ter comprado 10 nesse tempo, comentavam alguns. Mas Rafael havia aprendido que essas pessoas estavam perdendo o ponto essencial. Não se tratava do violão, tratava-se da pessoa que ele se havia tornado no processo de criá-lo. A paciência não era um meio para um fim, era um modo de ser que transformava tanto o Criador quanto a criação. Um dia, um jovem músico profissional veio à oficina interessado em comprar o violão. Ofereceu uma quantia substancial, suficiente para que Rafael comprasse um carro ou pagasse parte da faculdade. Senhor Antônio deixou a decisão inteiramente nas mãos do jovem luthier. Rafael segurou o violão, sentindo o peso de quase 5 anos de sua vida. Depois, calmamente, respondeu, ele não está à venda. Mas posso fazer um para você. Vai levar cerca de 1 ano e meio. O músico riu. 1 ano e meio. Conheço luthiers que fazem violões excelentes em 3 meses. Então procure um deles, respondeu Rafael sem hostilidade. Eu faço violões que levam o tempo que precisam levar. E eles carregam toda a paciência e amor que foram investidos neles. O músico ficou intrigado com a resposta e decidiu esperar. Tornou-se o primeiro cliente oficial de Rafael, e o início de uma reputação que se construiria lentamente, solidamente, como tudo na vida do jovem luthier. Aos 20 anos, Rafael havia se tornado conhecido na região como o jovem luthier que nunca tinha pressa. Enquanto outros artesãos competiam para produzir mais rápido e mais barato, Rafael continuava sua filosofia de nunca comprometer a qualidade pelo tempo. Sua lista de espera crescia constantemente, não apesar de sua lentidão, mas por causa dela. As pessoas começaram a entender, explicou ele a um jornalista local que veio fazer uma matéria sobre seu trabalho. No mundo onde tudo é descartável, onde tudo precisa ser rápido, existe um valor enorme em algo que foi feito com tempo, cuidado e paciência. Senhor Antônio, agora com mais de 80 anos, havia oficialmente se aposentado, deixando a oficina nas mãos capazes de Rafael. Mas ainda vinha todos os dias, não para trabalhar, mas para observar como seu pupilo havia desenvolvido uma abordagem única à luthieria. Você sabe qual foi sua maior lição? Perguntou o velho mestre numa tarde tranquila. Não foi aprender a fazer violões. Foi aprender que a paciência é uma superpotência num mundo impaciente. Rafael havia desenvolvido um sistema único de trabalho. Cada violão passava por um período de reflexão, semanas em que o instrumento ficava na oficina, sendo observado diariamente, testado em diferentes condições de umidade e temperatura, ajustado minuciosamente até atingir a perfeição. Seus clientes inicialmente achavam estranho, mas os resultados falavam por si só.
Um dos momentos mais gratificantes chegou quando Helena, uma jovem violonista de 16 anos, veio à oficina com seus pais. Ela havia sido aceita no Conservatório de Música e precisava de um instrumento à altura de seu talento. Ouvi dizer que seus violões são especiais, disse ela, tocando delicadamente o primeiro instrumento que Rafael havia completado. Parece que tem alma. Rafael sorriu. Talvez tenham. Cada um levou tanto tempo para nascer que acabaram ganhando personalidade própria. Quando Helena tocou uma peça de Bach no violão de Rafael, algo mágico aconteceu na oficina. A música não apenas soava, ela fluía, como se o instrumento estivesse colaborando ativamente com a musicista. Havia uma ressonância, uma profundidade que só instrumentos feitos com paciência infinita conseguiam alcançar. Ele é perfeito, suspirou Helena. Quanto custa? Quando Rafael disse o preço, os pais da garota empalideceram. Era 3 vezes mais caro que outros violões de qualidade similar disponíveis no mercado. Eu sei que é caro, disse Rafael gentilmente. Mas deixem-me explicar algo. Este violão não é apenas um instrumento. É um companheiro para a vida inteira. Foi feito para durar gerações, para crescer junto com o músico, para melhorar com o tempo. É um investimento não apenas em música, mas em paciência, em qualidade, em algo que vai contra a corrente do mundo descartável. Os pais pediram uma semana para pensar. Rafael concordou, mas acrescentou: Helena pode vir aqui sempre que quiser e tocar este violão enquanto vocês decidem. Acredito que um instrumento deve escolher seu músico tanto quanto o músico escolhe seu instrumento. Durante aquela semana, Helena vinha à oficina todos os dias após a escola. Rafael a observava tocar, vendo como ela e o violão se conectavam de forma cada vez mais profunda. Era a confirmação viva de sua filosofia: as coisas melhores da vida não podem ser apressadas. Quando Rafael completou 25 anos, enfrentou seu maior desafio profissional. O maestro internacional Miguel Herrera, famoso por sua exigência extrema, encomendou um violão clássico de concerto. Era uma oportunidade que poderia catapultar a carreira de Rafael para o nível mundial, mas veio com uma condição impossível: o instrumento deveria estar pronto em 4 meses para uma turnê mundial. 4 meses é impossível para o padrão de qualidade que você exige, explicou Rafael durante a reunião. Meus violões levam no mínimo 12 meses, geralmente 18. Herrera riu com desdém. Jovem, conheço luthiers na Espanha que fazem instrumentos excepcionais em 2 meses. Talvez você não seja tão especial quanto pensam por aqui. A oferta era tentadora financeiramente, 3 vezes mais que Rafael normalmente cobrava. Mas mais importante que o dinheiro era a oportunidade. Um violão Rafael Torres, como havia passado a assinar seus instrumentos, nas mãos de um dos maiores violonistas do mundo seria uma propaganda inestimável. Rafael pediu uma noite para pensar. Em casa, conversou longamente com Carmen, agora uma mulher de 60 anos que havia visto o filho crescer na paciência e na sabedoria. O que seu coração diz? Perguntou ela. Meu coração diz que é impossível fazer um violão digno do Herrera em 4 meses. Mas minha mente diz que essa pode ser a oportunidade da minha vida. Carmen segurou as mãos do filho, calejadas por décadas de trabalho cuidadoso. Filho, você já construiu uma reputação baseada em uma coisa: nunca comprometer a qualidade pelo tempo. Se você aceitar este trabalho e entregar algo inferior ao seu padrão, vai destruir tudo que construiu. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Herrera com sua resposta: Maestro, posso fazer o violão que você merece, mas ele estará pronto em 18 meses, não em 4. Se essa condição for aceitável, será uma honra trabalhar para você. Herrera desligou o telefone irritado, mas Rafael se sentiu em paz. Havia escolhido a integridade sobre a oportunidade imediata, a paciência sobre a pressa, seus princípios sobre o lucro. 2 anos depois, Herrera voltou. Havia encomendado instrumentos de 3 luthiers diferentes nos últimos 24 meses. Todos entregaram no prazo, mas nenhum tinha a qualidade que ele precisava para suas apresentações mais importantes. Ainda leva 18 meses? Perguntou ele, agora com um tom muito mais respeitoso. Às vezes 24, respondeu Rafael calmamente. Depende do que a madeira me disser. Herrera riu, mas desta vez não havia desdém. Está bem. Estou disposto a esperar. Ouvi alguns dos seus violões recentemente. São extraordinários. Durante os 2 anos seguintes,
Rafael trabalhou no violão de Herrera com ainda mais cuidado que o usual. Sabia que este instrumento seria testado nos palcos mais exigentes do mundo, ouvido por críticos implacáveis, gravado em estúdios de alta qualidade. Cada etapa foi documentada, cada decisão cuidadosamente ponderada. Rafael desenvolveu técnicas novas, experimentou combinações de madeiras diferentes, consultou outros mestres luthiers em diferentes países. O violão se tornou não apenas um instrumento, mas um projeto de vida. Em dezembro de 2024, Rafael entregou o violão a Miguel Herrera numa cerimônia simples na oficina. Presentes estavam o Sr. Antônio, agora com 85 anos mas ainda lúcido e orgulhoso, Carmen, alguns clientes fiéis e Helena, que havia se tornado uma violonista profissional de sucesso e embaixadora informal dos instrumentos Rafael Torres. Herrera segurou o violão com reverência. Mesmo antes de tocar, podia sentir que estava diante de algo especial. A madeira brilhava com um acabamento que parecia ter profundidade infinita, as proporções eram matematicamente perfeitas, mas havia algo mais, uma presença, uma energia que transcendia a técnica. O primeiro acorde que Herrera tocou fez todos na oficina se arrepiarem. O som não apenas preencheu o ambiente, ele o transformou. Era como se o violão estivesse cantando, não apenas produzindo notas musicais. Deus do céu, murmurou Herrera. Como você conseguiu isso? Rafael sorriu com a humildade que sempre o caracterizara. 26 meses de paciência, maestro. E 40 anos de experiência acumulada. 40 anos. Você tem apenas 27. Não, maestro. Tenho 27 anos de vida, mas 40 anos de paciência. Comecei a aprender aos 12, e cada ano me ensinou não apenas técnica, mas uma forma diferente de ver o tempo. Nos meses seguintes, Herrera levou o violão Rafael Torres em turnê mundial. Em cada concerto, em cada gravação, o instrumento brilhava. Críticos musicais começaram a escrever sobre o som único dos violões Torres, comparando-os aos melhores instrumentos históricos. Mas para Rafael, o maior prêmio não foram as críticas ou o aumento na demanda por seus instrumentos. Foi uma carta que recebeu de um jovem de 14 anos chamado Thomas, que havia assistido a um documentário sobre seu trabalho. Senhor Torres, dizia a carta, sempre fui muito impaciente e desistia de tudo rapidamente. Mas depois de ver como o senhor dedicou 15 anos para fazer seu primeiro violão perfeito, entendi que a paciência não é perder tempo, é investir tempo. Comecei a aprender piano e prometo que vou ter paciência comigo mesmo. Aquela noite, Rafael mostrou a carta a Sr. Antônio. O velho mestre sorriu com lágrimas nos olhos. Sabe qual é seu maior violão? Perguntou ele. Não é o do Herrera. É a vida que você construiu. A paciência que você desenvolveu. As pessoas que você inspira. Esse é o seu verdadeiro legado. Hoje, aos 30 anos, Rafael continua em sua oficina, trabalhando num ritmo que desafia o mundo moderno. Sua lista de espera tem mais de 3 anos, mas seus clientes esperam pacientemente, sabendo que receberão não apenas um instrumento, mas uma obra de arte feita com amor infinito. Ele ensina alguns alunos selecionados, sempre começando com a mesma lição que Sr. Antônio lhe deu, 6 meses apenas observando. E sempre repete a mesma frase que se tornou seu lema: a paciência não é sobre esperar. É sobre persistir com propósito, trabalhar com amor e confiar no tempo. Rafael descobriu que a verdadeira paciência é uma superpotência num mundo que perdeu a capacidade de esperar. É a força silenciosa que separa os que desistem dos que nunca desistem. É a diferença entre uma vida de frustrações superficiais e uma existência de conquistas profundas. E nas noites silenciosas, quando testa um novo violão em sua oficina, Rafael sabe que encontrou o segredo que poucos descobrem, que as coisas mais bonitas da vida só nascem quando plantamos hoje as sementes que só florescerão amanhã.